Agora, tá me escutando? Estão me escutando? Tá me escutando? Alguém tá me escutando? Tá me vendo? Tá, o fone tava horrível aqui. Não sei, resolveu dar problema hoje. Eu já comprei uns 10 mil fones e nenhum dura. A gente espera mais um pouquinho, né, Andressa? Que estão me vendo direito, estão me escutando. Deixa eu só ver aqui se eu mando para algumas pessoas o convite. Só para ver se aparece mais alguém. Posso te chamar, Andressa, quando eu puder, tu me avisa. Não, eu já comprei um monte, já comprei sem fio, já comprei com fio, já comprei milhões de fones e nenhum funciona. Então, obrigada. Aí eu vou chamar a Andressa aqui. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Opção para mim chamar mais pessoas, mas hoje vai ser só a Andressa. Para um outro dia eu chamo outras pessoas. Oi, Olá, como você está nessa tarde do Dia da Mulher? tudo bem? Tentando achar uma imagem legal aí. Acho que assim fica melhor, fica mais claro, né? Tá, então hoje a nossa live, na verdade, vai ser uma conversa informal de duas amigas e a gente está convidando mais mulheres a participar, seja pelos comentários, na caixinha, sobre como essa mulher, em que mulher ela se tornou após a maternidade. Então, assim, quem ainda não é mãe, não se sinta excluída da conversa, mas hoje a conversa é um pouco mais voltada para as mulheres que já têm filhos. Que realmente, quando a gente começa, quando a gente entra nesse mundo da maternidade, né, a gente se transforma, enfim, 100%. Mas às vezes a gente se perde um pouco no processo, principalmente o nosso papel de mulher. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui com uma blusa, eu acho que não deu para ver, eu tô com a blusa aqui, vou até arredar, da Mulher Maravilha, porque eu acho que é o que todas nós somos, né, no geral, mas as mães são um pouco mais, porque estão criando seres para o mundo, né, para o futuro aí. E eu tenho, pelo menos eu tento aqui, criar seres melhores, né, do que a gente vê hoje em dia. E aí eu queria conversar, eu queria ouvir um pouco da Andressa, assim, como é que é essa nova mulher agora, depois dessa maternidade? Eu sempre digo pro Samuel que ele não tem que ser igual a mim e nem igual ao pai dele, que ele tem que ser melhor do que nós dois juntos. Dentro disso, a Verdade. gente tá criando seres melhores aí, né, pro mundo. Então, pessoal, acho que a maioria aqui dos seguidores da Simone já me conhece, né? Eu sou a Andressa. Nós somos colegas, sou consultora em amamentação, mas hoje não é a Andressa consultora em amamentação, nem a Andressa colega que está aqui. É a Andressa amiga, a Andressa mãe e a Andressa mulher. E eu já começo dizendo que a Andressa consultora em amamentação, ela nasceu depois da mãe. E a Andressa que vocês estão vendo hoje aqui na frente de vocês é completamente diferente da Andressa de 5 anos atrás, quando ficou grávida. Então, alguns aspectos assim que eu separei para vocês. Assim que eu descobri, eu tinha o sonho, né? Eu tinha um sonho, uma vontade muito grande de ser mãe, de ficar grávida. E assim que eu descobri que eu ia ser mãe, a minha primeira preocupação da Andressa mulher, né? Teve várias, mas assim, com foco no nosso assunto aqui, foi o aspecto físico, meu corpo, né? Porque eu sempre tive o corpo de padrão de beleza, né?
que a sociedade exige, que é aquele corpinho esteticamente magrinho, bonitinho, né? Tudo. E aquilo me veio assim, agora eu tô grávida, o que vai acontecer com o meu corpo? Foi assim, das grandes preocupações. E eu descobri que eu estava grávida com 3 semanas, mas o meu marido não acreditou, ele só acreditou quando fez 7 semanas que ele viu no ultrassom o coração do Samuel batendo. E eu fiz o ultrassom no prédio em que eu trabalhava, e eu voltei a trabalhar e ele foi embora. E no final do dia, quando ele foi me buscar, o primeiro presente que eu recebi dele, por estar grávida, foi um creme anti-estrias. Que foi muito bom, porque eu não tive estrias nenhuma, mas para ver como que é a preocupação nossa de manter, né, esse padrão de beleza e também do lado masculino da mulher se manter. Eu sempre tive essa pegada de alimentação saudável também. E uma das próximas etapas, depois ali de iniciar o pré-natal e ver, né, que estava tudo evoluindo dentro do esperado, foi procurar nutricionista, porque eu não queria ter sobrepeso, porque eu não queria engordar além do que eu precisava, né? E assim a gente investiu, e tem o seu lado bom, né? Nisso tudo a gente investiu muito na minha alimentação. Coisas que eu não gostava e não gosto de comer, eu comia, como por exemplo cenoura. Cenoura, assim, praticamente todo dia tinha que ter cenoura. E o Samuel ama cenoura hoje. Não sei se tem alguma relação, mas eu não gostava de comer. Com certeza tem. Salmão virou um prato, assim, né? Tinha que ter, porque a gente tinha lido que fazia bem e tal, né? Então, foi outra coisa. Eu já fazia atividade física, segui fazendo até o final da gestação, porque tinha que manter. E eu mantive meu corpo lindo, maravilhoso. E eu dizia que eu ia sair da maternidade vestindo a minha calça 36, maquiada e de salto alto. E no meu feed até tem uma foto, eu exatamente nesse padrão. Vestindo a minha calça 36, de salto alto, maquiada, com o Samuel no sling, partindo da maternidade. Muito bem. E daí eu fui para casa. E começou por puerpério. E daí, minha gente, eu me olhava no espelho, eu via o meu corpo exatamente do jeitinho que ele era, porque assim, eu voltei ao meu peso muito rápido. Como eu disse, eu não fiquei com sinal, foi parto normal, não tinha marca, né, cicatriz de cesárea. Eu vi o meu corpo exatamente como ele era. Mas eu não me enxergava. Eu não sabia onde é que estava aquela Andressa. Sabe? E as minhas atividades naquele primeiro momento, eu lembro que com 20 dias o médico me liberou para fazer atividade física e não era mais a mesma coisa, sabe? Onde é que, né, tava? Porque o meu eu estava completamente voltado pro meu filho. Eu não, por mais que eu mantesse as minhas atividades de ir para, né, fazer atividade física, eu tinha os meus momentos, eu podia ir fazer minha unha, eu podia fazer depilação, eu colocava o Samuel no sling e podia ir bater perna no centro, né? Eu tinha amigas na cidade que podia visitar, mas não era. E essas amigas, mesmo quando eu ia visitar, elas em nenhum momento também se voltavam para a Andressa. Todos os olhares se voltavam pro Samuel. Sempre. E eu me senti completamente perdida. Apagada. A gente se sente apagada. Não é que a gente se sente anulada, mas a gente acaba, parece que ficando meio de canto. Algumas mulheres se colocam nesse papel, né, de ficar mais deixando o bebê ser o protagonista, mas também a sociedade, né? Tipo, vai visitar na maternidade, ninguém olha para a mãe. Todo mundo só olha para o bebê, quer ver o bebê, quer saber se o bebê tá bem. E aí, às vezes, tu tá falando assim do teu corpo não mudou, mas tem mulheres que passam por transformações muito grandes no corpo. E aí, se tem alguma questão com o corpo antes da gestação, ela acaba se afirmando, né?
criando dimensões maiores depois de uma gestação, principalmente se a mulher ganha muito peso. E aí a mulher olha pro seu corpo, olha, teu não mudou, mas, tipo, muitas mulheres mudam e não se reconhecem, tipo, não conseguem se identificar quem é aquela mulher ali no espelho depois que ela passou 9 meses carregando um outro ser, depois que ela passou por um parto, seja um parto natural, um parto cesáreo. No meu caso, foram 2 partos cesáreos. E a gente começa a procurar, né? Que mulher é aquela no espelho? E Para mim, assim, aonde foi que eu muito. fui parar, né? Aonde que eu fui parar? A minha individualidade parece que morreu ali na sala de cirurgia, ali naquele parto. Foi embora com a placenta, foi embora a individualidade, a liberdade, porque eu acho que é uma coisa que faz muita falta assim no início, é aquela independência. Assim, eu posso ir ali na esquina que eu não tenho ninguém para que dependa de mim. Eu não tenho que, em teoria, dar satisfação para ninguém, então eu sou um ser livre, que posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e isso a gente perde com a maternidade. Não que seja ruim, mas logo no início é impactante, porque a gente romantiza muito. A gente romantiza, eu vou ter um bebê lindo, eu vou amamentar. Tudo é romantizado dentro da maternidade, dentro da mulher se tornar mãe. E quando vem o choque de realidade, né, depois que a gente tem de fato o bebê do lado de fora, começa, começa a rolar uma piração, principalmente também porque a gente está vivendo puerpério, né? Mas começa a rolar assim uma série de ondas de loucura, pensando assim, meu Deus, eu nunca mais vou ser livre, eu nunca mais vou poder ir e vir sem que alguém dependa de mim, né? E na verdade, quando eles crescem, acabam ficando independentes. E a gente meio que se perde no processo. Eu acho que no início é muito uma perda de um luto, né? Se conversa muito sobre o luto depois da maternidade, e ele existe, ele é real, principalmente porque a gente não se identifica com aquela nova mulher. A gente está conhecendo um bebê e também a gente está se reconhecendo, porque muitas E é coisas um vão choque mudando. muito grande também, né? Porque durante a gravidez, todos os olhares são voltados pra gente. Todo mundo quer mimar a gente, né? Quer fazer tudo do melhor. A gente mal pode levantar, não pode levantar um peso, nada que todo mundo cerca. E no momento em que o bebê sai do nosso corpo, não tem mais nenhum olhar voltado para a mulher, todos eles se voltam pro bebê. E daí a gente entra, né, nesse estado de luto. E daí as pessoas ainda falam pra gente: aproveita, aproveita que passa rápido. Só que para quem tá lá dentro 24 horas por dia, passa rápido, não passa rápido, não. E hoje aqui, com o Samuel, eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses ele tinha. E daí foi onde eu perdi total rede de apoio, né? Mas lá no início eu tinha. E eu lembro que eu podia ordenhar o leite quando ele era menor de 6 meses e deixar com o pai dele ou deixar com a avó dele e sair tranquilamente, mas mesmo assim, mesmo eu fazendo as coisas que eu gostava, né? Mesmo eu tendo esses momentos de individualidade numa porção bem menor que antigamente, mas ainda podendo ter, eu ainda não me reconhecia, né? Os meus sentimentos, a minha mente estava completamente ligado àquele pequeno ser. Tanto que agora a gente já estava aqui, ele já estava com 3 anos e pouco. A primeira noite que eu dormi longe dele, que ele dormiu na minha casa com a minha mãe e eu e o Fabrício nós viajamos para uma outra cidade, eu acordei de madrugada ouvindo ele chorar. Eu acordei com o choro dele, sendo que o guri nem tchum, ele dormiu a noite toda. Então a gente fica, né? A mente da gente fica completamente ligada e sintonizada. E aquilo, aquela velha história, quando uma mãe ganha uma bala, um bombom, alguma coisa na rua, ela nunca come, né? Ela sempre leva pro filho em casa. Porque a gente, a partir do momento que nasceu a mãe, a gente. Primeira coisa é o filho, a primeira coisa é o filho. E outra coisa que eu acho assim, muito importante ressaltar nesse dia da mulher é que a gente para tanto de olhar pra gente que muitas vezes a gente esquece da nossa saúde, daquele check-up geral, sabe? De passar lá no clínico geral e ver se tá tudo ok. A gente faz aqueles exames ali pós-parto e esquece que daqui a um tempo
tem o preventivo, né? Tem o exame de mama, tem um monte de coisa. Por quê? Porque a gente fica ali, ó, durante um ano, uma vez por mês indo no pediatra, uma vez por mês indo no pediatra, e vendo peso, e vendo os picos de crescimento e saltos de desenvolvimento, e daí com 6 meses de introdução alimentar, e daí tem criança que não aceita, né? E depois a gente começa a brigar para não dar o açúcar para a criança. E a gente esquece da nossa saúde, e isso é uma coisa, eu acho que é muito importante, né? Tanto a saúde mental quanto a saúde física, a gente lembrar que antes dessa mãe existiu uma mulher. Na verdade, começar a se reconhecer nesse novo papel, né? Porque parece. Eu acho que quem olha de fora, assim, quem não é mãe, pensa muito assim, mas o que aconteceu, assim? Porque parece muito pequeno, assim, teve um filho, ok, pronto, acabou. Só que a gente está num bombardeio de hormônios, a gente está aprendendo a conhecer, na verdade, está conhecendo uma nova pessoa, porque apesar daquela pessoa estar dentro de nós, de fato, a gente não conhece aquela pessoa, que é o nosso filho. E a cada dia, a cada segundo, a gente vai reconhecendo aquela pessoa e criando laços, vínculos afetivos. E aí, nesse meio de tudo isso, a gente está se reconhecendo. E aí, como a gente tem uma ligação muito forte com aquele ser que saiu de dentro de nós, que nós produzimos, porque é muito louco pensar que a gente cria um ser dentro da gente, todas as células, todo do fio de cabelo, a unha do pé, tudo, cada detalhe foi a gente que criou. A gente tem uma ligação assim surreal com aquele ser, com aquele novo ser, então a gente acaba priorizando aquele novo ser, né? De alimentar, de dar carinho, de cuidar da saúde mesmo, tipo vacinação, ir no pediatra, e a gente vai se abandonando. Mesmo que a gente, como tu disse, eu tive os meus momentos de ter a minha individualidade. Não é a mesma coisa, porque acaba que as nossas prioridades mudam. Se antes de eu ser mãe era muito legal eu ir no cinema, assistir um filme, hoje já não é tanto, porque eu vou passar de 2 horas assistindo um filme sozinha, enquanto eu não sei de fato o que está acontecendo com aquele novo ser que eu criei dentro de mim e agora está no mundo. E o mundo é um lugar perigoso em todos os sentidos, né? Porque no ar tem vírus, no ar, no ambiente tem bactérias e aí tu enlouquece. Tu pensa que a criança pode adoecer, se pegar um vento mais forte, ali ela pode pegar uma gripe, e aí da gripe ela vai para uma pneumonia. A gente é trágico, assim. Eu acho que cabeça de mãe é trágica, que a gente só pensa pior, né? Pelo menos eu sou muito Não, é que nem eu nesse falei sentido. assim, que eu tive todo esse momento de individualidade e tal, né? Que eu, em porções menores, mas eu tive. Mas eu me lembro que quando o Samuel estava de 6 para 7 meses, na consulta de 6 para 7 meses, depois da introdução alimentar, que foi feita assim da forma mais saudável possível, com o método BLW, tudo lindo, maravilhoso, ele desenvolveu um quadro de anemia. E simplesmente eu parei a minha vida. Eu cancelei a academia e eu queria saber onde que eu tinha errado e comecei a ir em consultas e exames. Tipo, eu mergulhei naquilo ali porque eu precisava solucionar o problema do meu filho. Então é bem isso que tu disse. Eu anulei tudo. Ai, caiu. Não sei se caiu para todo mundo. Aqui a Andressa tá carregando aqui. Mas enfim, né? Continuando a conversa, a gente acaba se anulando mesmo, enquanto saúde física, mental. Então, mulheres entram em depressão e nem sabem que estão em depressão. E a gente acaba não se enxergando. Voltou? Tá me escutando? Voltou pra mim. Tá travando. Tá, tu travou pra mim. Na hora que tu tava falando que tu mergulhou, que ele tava dodói, e aí travou. E tá, voltei. Acho que voltei agora. Voltou. E quem Vai, tava falando continua. eu, tu? Não, tu tava falando e parou. Aí eu segui falando. Não, Tava eu tava falando da falando questão que que a gente vai se anulando por causa do filho, né? E não olha para nossa saúde física, mas saúde mental também, porque as mulheres entram em depressão e muitas vezes nem sabem que estão com depressão porque
Enfim, acho que é, sei lá, bobagem da cabeça e um tratamento, às vezes, psicológico para essa mulher que está entrando em depressão pode refletir tão positivamente na família e na criança, mas essa mulher está se sentindo tão anulada que não procura ajuda e aí acaba virando uma bola de neve. Então, quando a gente chegou aqui, aí o Samuel já tava com 1 ano e 3 meses, né? Mas, assim, ó, eu deixei tudo pra trás, né? Eu deixei a minha família, eu deixei os meus amigos, minha rede de apoio, a minha cidade, né? Onde eu nasci, me criei e tudo mais. E a gente não foi morar numa casa em que eu detestava a casa. E daí eu lembro que foi em seguida em que eu me formei consultora em amamentação, que eu fiz o curso, eu fui fazer uma mentoria, né? Para, enfim, para me posicionar no mercado de trabalho, até mesmo para saber mexer no Instagram, que na época eu não sabia. E, e daí eu fiz lá como é que a gente chama, não é? Umas metodologias, uns exercícios, né? Umas atividades para identificar algumas coisas. E eu cheguei à conclusão, e a mentora também, que assim, ó, eu tava falhando em todas as áreas da minha vida. Como mulher, esposa, como filha, como profissional. Mas a única coisa em que eu não estava falhando, que eu estava sendo perfeita, era como mãe. Então, assim, ó, tudo estava dando errado. Mas o meu maternar estava no caminho certo. Ótimo. Porque, exatamente por isso, porque eu fui me anulando, né? Eu perdi tudo, eu deixei tudo para trás. E em vez de chegar aqui reconquistando essas coisas e me organizando, não, eu simplesmente fui anulando, e eu me mantive apenas mãe. E eu perdi muito da minha saúde mental nessa época, né? Porque eu virei um fracasso completo em todas as outras áreas, menos como mãe. Como se, né, só bastasse ser mãe. A gente sabe que o caminho também não é esse. Isso. O que Pois é, mais? então a gente então aí passa nesse momento impactante, porque eu acho que os primeiros dias, assim, eu acho que o primeiro mês é um mês de sobrevivência, né? A gente quer sobreviver, quer passar aquele primeiro mês, porque tudo é novo, cada choro, cada momento. Por mais que tu tenha uma rede de apoio, mas existem momentos em que tu se sente muito sozinha com aquela criança. Principalmente as madrugadas. Eu acho assim que por maior apoio que tu tenha, a madrugada é muito solitária quando a criança acorda. Então, geralmente é a mãe que vai lá. E aí vai passando os meses, aí a gente entra nesse processo, né? De, quero que a criança esteja bem, vai passando 1 mês, 2 meses, chega a introdução alimentar, às vezes é um caldo, às vezes até que é bacana, mas enfim. E aí a gente acaba deixando às vezes passar 1 ano, 2 anos e a gente ainda não se reconheceu enquanto essa nova mulher. Eu lembro E que algo que me marcava muito era eu dava uma mapa pro Samuel de noite, né, no final do dia, ele prontinho já para dormir, e entregava ele pro Fabrício e ia tomar banho. E lá eu ficava, naquele banho, né? Quando eu desligava o chuveiro, eu desligava torcendo para que ele já tivesse dormido. dúvida. E quando eu desligava, que eu ouvia que ele não tinha dormido ainda, eu chorava. É. Porque tudo que eu queria era sair daquele banho, deitar e dormir. E se ele não tinha dormido, era porque eu ia ter que fazer ele dormir. Então era algo É. assim que eu entrava tipo num pânico, né? Eu queria sair dali para dormir. E eu lembro, ele não teve assim grandes quadros de cólica. Ele teve 2 vezes 2 quadros isolados, porque eu me acabei de comer chocolate. Naqueles dias foi assim, mas pensa em comer chocolate direto, um dia inteiro. Aí eu lembro que de madrugada eu olhei pro Fabrício e disse: Eu só quero dormir, pelo amor de Deus, me deixem dormir. E ele pegou o Samuel e saiu pra sala e ficou lá fazendo massagem, botando bolsa e tal. E eu apaguei, né? Eu consegui, né? Me desligar. Tipo, ele. Sim, Eu preciso dormir. Eu pensei, sim, né? Eu preciso dormir porque amanhã sou eu que vou ter que ficar com ele o dia inteiro. sim. Ele tá com dor, mas ele tá medicado, o pai dele tá cuidando, tem alguém que cuide dele. Então, a gente saber dosar, né? Quando que a gente se prioriza e quando que a gente pode passar a bola pro outro.
Eu acho que esse é o exercício mais difícil quando a gente se torna mãe, é saber assim até onde a gente tem que se doar, né? Porque tudo bem que maternidade é doação incondicional, principalmente se a gente pratica livre demanda, então é uma doação muito maior, porque não tem horário, o relógio não conta nesse momento. Mas existe assim, a gente tem que, a partir do momento da maternidade, principalmente depois dos primeiros meses, que são os meses mais punk, eu considero os 3 primeiros meses horríveis. Horríveis, assim, eu não sei como eu sobrevivi, até hoje eu me pergunto. É, eu acho que a gente tem que começar a fazer o exercício assim de um pouco egoísmo, assim, de entender, não, a criança está bem, ela está bem cuidada, ela tem pessoas que estão ajudando, então aqui é um momento em que eu preciso desligar e descansar ou fazer qualquer outra coisa assim para sair daquela imersão que a gente entra no início da maternidade, porque a gente entra numa imersão e a gente vai, e parece que o mundo inteiro só gira em torno daquela criança. Por mais que tu faça até outras coisas em algum momento. Na verdade, eu lembro que quando eu tive o César, eu queria muito ter um filho, né? E ele é um bebê arco-íris. Então, assim, logo nos primeiros meses, eu achei que a minha maior dificuldade seria dormir. Tipo, não dormir, né? Porque geralmente a mãe não dorme tanto, mas na verdade essa parte até eu fui de boa. Eu revezava com a minha mãe, que ficou comigo inicialmente, então eu conseguia noites de sono. Mas eu lembro que eu nunca consegui dormir assim, plena. Tipo assim, ai, vou cair na cama e vou acordar no outro dia, linda, maravilhosa. Eu nunca consegui dormir profundamente, porque eu tinha muito medo. Aí o medo vai passando, né? Porque a gente tem medo de tudo. A gente pensa que a criança vai parar de respirar, enfim, tem aqueles medos meio loucos. E aí foi passando os meses, então ele fez 1 ano, então depois de 1 ano, assim, a gente dá uma respirada porque a gente sente que a gente é capaz, né? Tipo, a gente passou o primeiro ano, sobrevivemos. Venci. E, tipo, venci. É o primeiro degrau, assim, que a gente acha que a gente conquista, assim, com uma felicidade, de dizer assim, eu sou capaz. E aí foi quando eu comecei a resgatar. Então, tipo, eu comecei a me olhar mais, a me cuidar mais. Então, eu já saía um pouco mais, ele ficava com os pais, ele sempre tive ajuda, seja de rede de apoio paga e rede de apoio de família mesmo. Então, eu já deixava um pouco mais, já tinha voltado a trabalhar. Então, isso também vai criando assim uma individualidade um pouco maior, pelo menos no meu caso. Porque eu fiquei 9 meses em imersão. Então, 9 meses eu não trabalhei, eu estava vivendo a livre demanda e ver a introdução estava ali, né? E quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a um pouco conseguir me distanciar. E aí eu comecei a me olhar e comecei a me cuidar. Então, eu já fui num médico, já fui num cabeleireiro, já cortei um cabelo, já pintei uma unha. Aí eu tava indo num caminho até legal, então tava me cuidando, tava cuidando mais da minha alimentação, porque eu fui muito negligente, então apesar de ser nutricionista, eu não fui assim 100% regrada. Porque eu me preocupava tanto com ele se alimentar bem, mas eu não olhava muito com o que eu comia. Tipo, eu como o que tiver. E aí eu tava indo num caminho tão legal, tipo, eu tava começando a me sentir assim, eu de fato, assim, não aquele eu antes da maternidade, mas um eu que eu tava reconhecendo. Aí eu engravidei de novo. Aí foi um baque, porque eu tava num processo de recuperação da minha pessoa e eu não estava esperando engravidar. Eu não estava planejando engravidar e eu não estava me sentindo grávida. E eu só fiz um teste porque tinha atrasado, assim, mas, tipo, eu não estava sentindo nada. Então, assim, a gente pensa, estresse do dia a dia, enfim. E eu estava grávida, e eu estava grávida de gêmeos. Então, para mim, foi impactante. Então, assim, toda aquela recuperação que eu tinha tido naquele 1 ano e pouco, porque o César fez 2, eu estava grávida, então com 2 e pouco do César, os meninos já nasceram. Eu acho que foi mais impactante. E tudo foi muito mais pesado. Claro que tem a questão de ser gêmeos, mas eu acho que foi muito mais pesado porque eu não estava esperando. E aí eu tive uma perda, eu acho que o meu luto foi maior numa segunda gestação, porque eu não estava pronta. Apesar de todo mundo achar que, porque ela já é mãe, que é super normal ser mãe de novo, e não é. Não é.
toda gestação é uma nova Dizem, gestação. agora a segunda vez tira de letra. Vai tirar de letra. Nunca. Tipo, é outra gestação. É uma gestação que, se não for planejada, vai ser impactante. Que se vier gêmeos, como vem no mesmo, vai ser impactante. Enfim, vai ser, e aí tu vai ter que se dividir. Então, eu tive um maior porque o César ainda mamava. E eu tava reconhecendo uma nova mulher que ela passou a ser uma terceira mulher depois dos gêmeos. E eu tive muita dificuldade de fazer essa separação, assim, de transpor esse luto, porque com os gêmeos, tipo, com o César eu dormia, e com os gêmeos eu não dormia. Então, assim, isso também foi muito pesado no início. E aí, eu tava mergulhando de cabeça no mestrado, que eu era, não sei por que eu fiz, eu não sei como eu consegui, e eu não sei como eu consegui sobreviver aos gêmeos, porque mesmo com a ajuda 24 horas, foi pesado, porque à noite eles mamavam, então, tipo, eu não tinha como ser substituída. Eu tinha que amamentar. E eu fiz livre demanda com eles também. Então, eles estão hoje com 3 anos. Então, eu digo que hoje, com eles fazendo 3 anos, é o momento em que eu estou me resgatando de novo. Que eu estou começando a olhar mais para mim, me cuidando, fazendo coisas além da maternidade. Que mesmo eu executando um mestrado junto com os gêmeos, que é muito complicado, era a única coisa que eu fazia além dos gêmeos. Então, assim, meio que não era muita. Na minha visão, não era uma coisa tão individualista, mesmo estudando. E não era uma coisa tão pessoal, assim, é uma conquista pessoal, mas era a única coisa que eu estava fazendo além deles. E aí foi que eu decidi começar a me separar no sentido do fazer outras coisas além da maternidade. Foi aí que eu comecei a atender, foi aí que eu comecei vou buscar outros sonhos, porque a maternidade está me engolindo de uma forma que eu estou me perdendo. Eu não Foi estou me aí que tu veio pra reconhecendo. minha vida. E foi aí que eu conheci vocês. E foi muito louco, porque principalmente essa análise das duas maternidades. Eu acho que as pessoas pensam que quando tu é mãe, tu pode ser mãe de 10. E não é assim. É diferente. Em qualquer maternidade, cada uma tem a sua particularidade. E o quão é importante tu se resgatar nesses processos. Eu acho que a cada processo fica mais difícil, porque tu vai tendo muitas perdas. Perdas do que tu conhece de ti. E aí, tu fazer esse exercício de resgate é muito complicado, mas a gente está aí, né? Fazendo apesar de tudo. Quando o Samuel fez 2 anos, eu já tava assim com a minha cabeça, né? Ele vai fazer 2 anos, eu vou iniciar o processo de desmame. Ele vai fazer 2 anos, eu vou iniciar o processo de desmame. Porque para mim a privação de sono pesou e pesa muito até hoje. Lamento informar quem pensa que desmamar é sinônimo de dormir a noite inteira. Meu filho tem 4 anos, desmamou já faz um ano e pouco e não dorme a noite inteira. Mas na minha cabeça eu queria o desmame noturno. E eu fiz a livre demanda até os 2 anos por opção minha, foi uma escolha minha pessoal, né? E daí, quando tava, eu disse, eu vou começar o processo de desmame e eu vou voltar, né? Eu vou voltar a ter minha independência, eu vou voltar a ser. Tá. No dia em que ele fez 2 anos, que eu ia fazer o corte de livre demanda e tudo já no esquema planejado, ele adoeceu. Quem é a mãe que tira a livre demanda com o filho doente, sem comer, com febre, nariz escorrendo? Nunca. Adiei, né? Adiei, tá. Aí depois comecei o processo, né, de desmame. Quem disse que o guri aceitou o desmame noturno, que era o que eu queria? Ele podia mamar de dia o quanto ele quisesse, eu queria era de noite dormir. Ele desmamou primeiro de dia e depois ele desmamou de noite. Né? Então, já o segundo desafio. Aí eu lembro que ele desmamou, a última mamada dele foi com uns 3 anos em outubro. E eu disse, é agora, né? É agora que eu vou. Então ele desmamou em outubro. E em dezembro eu ganhei de presente de Natal do Fabrício o livro Bem Resolvida, da Kátia Damasceno. Que tu escreveu agora. Então aquilo ali, Andressa, eu só me redescobri mulher depois que o meu processo de desmame, né, se concluiu. Parece assim que eu voltei
a ter a autonomia do meu corpo, né? Eu voltei a me sentir dona de mim mesma. E aliado ao conteúdo do livro, que apesar da Kátia Damasceno ela ser fisioterapeuta pélvica, né, e ser muito voltada para a área sexual, não, ele abrange um todo, ele abrange o corpo, mente, né, os sentimentos, as emoções, tudo, e já que é o Dia da Mulher, ela abrange muito isso, né, da nossa autonomia como mulher, ela conta também a história dela, que é bem forte, eu recomendo a leitura do livro, não vou dar tanto spoiler, né. Então juntou isso, o desmame, mas todo aquele conteúdo do livro, aí sim, bom, eu renasci. Tanto que daí foi quando eu comecei, eu já atuava como consultora, mas como eu digo, eu atuava pingadinho. Porque se precisasse parar o mundo para atender o Samuel, eu parava, porque ele era a minha prioridade, né? Então, se eu tivesse que deixar de atender, eu deixaria para atender o Samuel. E depois disso, não, deu um giro de 360 graus. Eu já tinha, né, a vontade de escrever o e-book, eu já tinha o sonho do e-book, eu já tinha vontade de fazer os pré-natal da amamentação, eu já gostava de atender grávidas. Só que tudo isso estava muito espalhado na minha vida. E não, hoje eu tenho ali tudo bonitinho, organizadinho, né, porque existe a Andressa mulher separado Da mãe, né? Ai, travou, poxa. Pois é o que a Andressa está falando. A gente tem que buscar, assim. Não que a gente tem que buscar, assim, porque ver a maternidade na sua integralidade é lindo, é ótimo. Mas eu acho que existe um momento em que a gente tem que fazer a separação. A gente tem que pensar assim. Agora eu preciso desse limite, do limite onde eu sou mãe e do limite onde começa a mulher. Porque se a gente não fizer esse limite, a gente vai se perdendo, perdendo e vai se frustrando, porque. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo, gente. Ai, meu Deus, peraí. Fiz um negócio aqui, eu não sei o que foi. Acho que ela saiu. Então, porque a gente vai se perdendo nesse processo e aí a gente vai se magoando, porque só quando a gente se doa muito para qualquer coisa. Quem não é mãe, tipo, se doa muito para um projeto de vida, e quem é mãe se doa muito na maternidade, a gente vai criando umas frustrações que de repente a gente podem virar feridas e podem machucar não só a mãe, mas os filhos, com palavras, enfim. Eu acho que essa individualidade faz bem para essa relação de maternidade. Porque você acaba criando alguns prazeres fora da maternidade que são importantes. Por exemplo, hoje, no meu caso, eu fiz um mestrado, então isso foi uma conquista além da maternidade, que para mim foi muito importante enquanto pessoa fazer. Hoje eu atendo também, uma coisa que eu não fazia antes, e cada vez que eu atendo uma pessoa, então isso me traz um prazer que é além da maternidade. Isso me faz ser uma pessoa, uma mãe melhor. E eu acho que maternidade é muito sobre isso, é muito sobre a gente desvincular um pouco desse papel de mãe e buscar, né, ser uma mulher mesmo, reconhecer essa mulher que veio depois da maternidade, essa mulher com todos esses novos desafios, esses novos defeitos, esses novos medos. Eu acho que quando a gente se transforma em mãe, a gente cria muitos medos que a gente não tinha antes de ser mãe. E para mim, no meu caso, ai, visualizar. Peraí, gente, vou chamar ela. E nesse caso, no meu caso, principalmente, eu nunca pensei na questão da morte, assim, de morrer. Eu acho que antes da maternidade eu nunca pensei, eu nunca refleti sobre isso. Porque a morte parecia muito distante. E hoje, desde que eu tive filhos, eu penso muito sobre isso. Eu penso muito. Olha, tem uma outra pessoa querendo entrar aqui, bora ver se ela vai entrar. Eu penso muito na questão de morrer mesmo, assim, o medo que eu tenho de morrer. Não o medo, assim, por não saber o que é morrer, porque a gente não sabe mesmo. Oi, Lê, você pediu para entrar, tô convidando ela de novo. Fala um pouco aí da tua... Não, eu tô muito desarrumada, nem vem, tá? Nem sei nem como Mana, foi parar que isso. pediu. Então sai aí, eu acho que eu não consigo te tirar. Gente, eu estou Ai, tentando... meu Deus.
É só tu sair da live, André. Alessandra, pronto. Caiu, foi? Eu estava falando aqui de alguns medos que a gente cria depois da maternidade. O meu, assim, o meu maior medo que eu criei depois da maternidade foi morrer. Eu acho que eu nunca refletia sobre isso antes. Antes da maternidade, eu acho que isso era muito distante. Na minha cabeça era muito distante, não era uma coisa que eu precisasse parar para refletir. E depois da maternidade se transformou numa questão, assim. Eu acho não. A gente pensa muito na questão dos filhos e como é que eles vão ficar depois da gente. E eu tenho muito medo. Hoje eu tenho assim um medo real da morte, porque eu fico pensando se eu morrer, como é que vão ficar os meus filhos? É bem louco isso. E era uma coisa que para mim era tão distante antes de eu ter filho assim, não era uma coisa que eu parasse para refletir. Ela caiu de novo. Tá ouvindo? Enquanto ela tenta aí ver se ela consegue se conectar, eu vou mostrar alguns recadinhos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ai, peraí. Aqui, eu vou mostrar alguns recadinhos que apareceram aqui na caixinha. É um recadinho para nós mulheres, no caso, porque, enfim, é o nosso dia, então o bate-papo surgiu do nosso dia da mulher aqui. Então, a Lê falou assim, que possamos ser mulheres transformadoras. Temos potencial para isso e parabéns a todas. Então, o recadinho da Lê para todo mundo. O da Lô é assim, até hoje eu ainda penso, meu Deus, eu sou mãe. A ficha às vezes não cai. Sim, não cai. Não cai, não cai. Eu acho que mesmo que a gente tenha 10 filhos, às vezes a gente fica pensando que louco é que eu criei um ser humano dentro de mim, coloquei ele no mundo e agora eu tenho que criar para que ele seja um ser humano melhor do que a gente vê por aí. Infelizmente, existem muitos seres humanos péssimos. E a Jéssica já tinha mandado na caixinha, eu ia ler no final, estou aproveitando para ler agora. Que andemos sempre de cabeça erguida, nos lembrando sempre do nosso potencial e da nossa força. Então, que a gente não esqueça que a gente somos mulheres fortes, somos mulheres de garra. Então, eu sempre penso assim, que principalmente as mulheres que têm filhos, elas são, assim, mulheres fodas. Porque ter um filho é um desafio gigante. Carregar um filho não é fácil na barriga. Engravidar não é fácil, em todos os sentidos. Não é fácil mesmo engravidar. E quando tu engravida, não é fácil manter uma gestação. E o parto também não é fácil, seja ele qual for. Seja o parto normal, o parto cesáreo. Ele não é fácil, porque o nascimento, ele é uma perda em todos os sentidos, uma perda de você e um reencontro com outra pessoa. E a maternidade também não é fácil no sentido que tu tá criando um ser vivo, que você tem que alimentar, que você tem que ensinar, que você tem que criar para o mundo e de preferência que você crie um ser vivo melhor, um ser humano melhor do que a gente tem encontrado aí em todas as nossas vivências. Hoje a gente vê tanta desgraça no mundo que a gente tem, enquanto na nossa maternidade, a possibilidade de criar seres melhores para o mundo. Seres humanos que se importem mais, que cuidem mais do planeta, que cuidem mais de si, cuidem mais dos seus. E a maternidade nos proporciona isso. Só que isso é uma responsabilidade gigante. Porque a cada momento você pode transformar uma pessoa em um ser melhor, mas também pode transformar num ser pior, dependendo de como você cria. E além disso, e apesar de tudo isso, você tem que se encontrar nesse desafio. Porque eu acredito que só a gente se reconhecendo, a gente sendo uma mulher bem resolvida com as nossas questões, é que a gente tem a capacidade de fato de criar seres humanos melhores. Porque quando a gente tem muitas frustrações, seja por se anular muito por conta da maternidade, seja por não saber como você é agora, de fato, a gente vai criando essas frustrações e a gente, infelizmente, pode descontar isso nos nossos filhos. Então, quanto mais a gente consegue criar essa individualidade, quanto mais a gente consegue se enxergar enquanto mulher, quanto mais a gente consegue ser feliz em outras partes da nossa vida, além da maternidade, isso reflete positivamente no nosso maternar. É inegável quanto isso é positivo
para a nossa criação, para a criação dos nossos filhos, porque se a gente está feliz, a gente consegue transparecer e levar essa felicidade para eles. Mas se a gente está frustrado, se a gente está assim para baixo, enfim, a gente acaba refletindo também as coisas negativas neles. E esse era o meu recado de hoje. Eu estou tentando chamar a Andressa, né, para a gente encerrar a live. Eu agradeço por todo mundo que esteve aqui, por todo mundo que deu um pouquinho do seu tempo para escutar a gente. Eu e a Andressa, eu já chamei ela mais uma vez, eu vou só esperar um pouquinho, ver se ela entra. E que esse é o meu recado, assim, principalmente para as mulheres mães, é que vocês consigam se encontrar nessa nova fase, que vocês consigam se enxergar, consigam ser mulher além da maternidade, sejam mulher além da mãe, além do seu maternar, porque isso vai ajudar você a maternar. Pode parecer meio louco, eu preciso ser mulher além de ser mãe, e o quanto isso vai me ajudar? Aí parece que não vai ajudar em nada, mas com certeza isso vai te ajudar muito, porque quando você consegue se enxergar nesse novo papel, enxergando as novas qualidades que você acaba criando e até as novas dores, até os novos medos, essa mulher nova, fica muito mais fácil você conseguir criar esse novo ser. Então, gratidão por todo mundo que esteve aqui até agora. Um feliz 8 de março, apesar da data não ser uma data que veio de uma comemoração, e sim veio de toda uma questão política, que essa data seja comemorada por todas nós, com muita luta, com muita sabedoria, mas também com muita felicidade, porque somos mulheres que tentamos ser melhores a cada dia e tentamos criar seres melhores para esse mundo aí, para que ele seja um pouquinho melhor do que ele está hoje. Então, gratidão, um grande abraço a todas. Muito obrigada por todas que estiveram até aqui. Vou tentar salvar a live, mas se eu não conseguir, minha gratidão eterna a todas.